Bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Então aqui, bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está assistindo esse vídeo depois no YouTube. Então, eu queria convidar vocês, antes da gente já começar lendo a palavra de Deus, beleza? Jonatas, vou ler junto com vocês, não trouxe a minha Bíblia para a gente acompanhar na mesma versão, tá? Então vamos para João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas ou apacenta os meus cordeiros, nessa tradução, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, a primeira vez que eu li esse versículo, eu não sei se você ficou com essa sensação que parece uma conversa de doido, né? Vocês ficaram com essa sensação? Que Jesus pergunta: tu me amas? Pedro fala: sim, eu te amo. Ele: então apacenta as minhas ovelhas. Imagina isso numa conversa normal. Eu não sei como é no relacionamento de vocês, mas acontece muito no meu, de ter aqueles momentinhos da gente perguntar: ah, tu me ama, vida, tu me ama, né, amor, tu me ama. Sempre tem essa, não sei se é uma reafirmação de carinho ou só nada para fazer, mas a gente tem essa questão de perguntar. E parecia que Jesus estava nesse momento com Pedro, né? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, eu te amo. E a resposta de Jesus? Resposta de Jesus? Beleza. Só que para a gente entender o que realmente aconteceu aqui, a gente vai ter que dar uma viajada legal antes de chegar nisso aí, beleza? E eu convido vocês para entrarem junto comigo nisso. E para começar, agora sim, Jonas. Esse cara é bom. E para começar, eu queria saber de vocês isso aqui, certo? O que é mais difícil? Para quem não está aí atrás, para quem está aí atrás não está conseguindo ver por causa dessas colunas maravilhosas, o que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? E aí eu queria ver as mãos aí. Quem acha que é mais difícil perdoar? Perdoar é mais difícil. Adassa, Diego, Luma, Lu. E agora, quem acha que é mais difícil pedir perdão? Quem acha que é mais difícil? Quem não acha nada? Porque vimos gente aí que não levantou a mão nenhuma nem na outra. Ou então é porque as duas são muito difíceis, né? E aí, eu não sei se vocês já fizeram terapia, ou se vocês já tiveram o prazer de conversar com um psicólogo, ou você é psicólogo. Cadê a Paulinha? Está ali a Paulinha? Uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Paulinha é que toda vez que eu falo para ela: Paulinha, aconteceu um problema. Aí a primeira coisa que a Paulinha fala é: defina problema, né? Então, vamos chegar na conclusão juntas, beleza? Hoje nosso intuito é chegar na conclusão juntos disso aqui. Então, para a gente saber se é mais difícil ou mais fácil perdoar ou pedir perdão, a gente precisa saber o que é perdão, o que é perdoar. Beleza? E aí Jonas, não está passando aqui, cara. Dá um help aí. Vixe, a letra ficou uma beleza, né? Enfim, eu saí pesquisando na internet, a esmo e tal, enfim. E aí eu encontrei uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia. Até ia pedir para a Lu ler aqui para a gente, mas a Lu está sabendo mais de mineiro do que de inglês agora, né, Lu? Enfim. E aí, a Associação Americana de Psicologia, esse aqui é um estudo que foi publicado numa revista em 2006, certo? E aí esse estudo aqui foi guiado por 5 PhDs em psicologia e 2 doutores. E aí, os orientadores eram outros 2 PhDs. Só a galera massa aí da psicologia, né? E aí, o estudo é enorme. E aí, quando eles encontram o estudo inteiro, é só para encontrar uma definição de que é perdoado, que é perdão, certo? E aí, eles encontram uma solução tão grande que a gente ia passar aqui, sei lá, horas lendo. É quase 2 páginas a definição do que é perdão. E aí, como seria muito, né, para a gente aqui hoje, eu achei muito interessante uma parte da pesquisa em que eles classificam o que não é perdão, né?
Porque se eu perguntasse para vocês agora o que é perdão, cada um pode ser que tenha aí talvez uma definição própria, né? Tem gente que acha que perdoar é esquecer, tem gente que acha que perdoar é aceitar de volta, enfim. E aí eles fizeram, baseado nessa pesquisa, nos estudos dele e tal, essas 5 coisas que o perdão não é, 5 definições do que não é perdão, certo? Eu achei muito legal porque eles categorizaram isso. Primeira coisa, perdão é diferente de tolerar. Porque para eles classificam tolerar como falhar em ver a ação como errada, necessitando de perdão. Ou seja, eu tolero isso porque isso na verdade não está errado, é só uma coisa que eu não gosto. Perdoar não é tolerar, beleza? Segunda coisa é desculpar. Perdoar não é desculpar. O que é desculpar na classificação deles? Não considerar o ofensor como responsável pela ação. Ou seja, eu te desculpo, Ellen, né? Eu tiro a tua culpa, eu te desculpo. Você não fez por mal, você não teve culpa. Isso não é perdoar. Perdoar envolve a pessoa reconhecer que teve culpa, beleza? Esquecer, eles colocam bem claro, perdoar não é esquecer, né? Ou remover a noção de ofensa da consciência, perdoar não é esquecer. A outra aqui é indulto, e aí já vai para a galera do direito, né? O Diegão aí, enfim, indulto é quando, por exemplo, o caso que eles mostram lá de indulto, foi o que aconteceu lá em Ruanda, na guerra civil que tiveram lá, né? Enfim, tinha tanta gente para ser presa, era tanta gente culpada, que eles não tinham cadeia, não tinham como cumprir. E aí o primeiro-ministro lá começou a distribuir indulto para a galera. Está todo mundo perdoado. Só que eles deixam claro que o perdão, né, na nossa esfera social, não é a mesma coisa que indulto. Indulto aí é uma parada aí do direito, legal, um juiz, um representante da sociedade oferece esse indulto, esse perdão aí para as pessoas. E a última definição do que não é perdão, de acordo com a Associação de Psicologia Americana, perdão não é reconciliação. Perdão não é restauração de um relacionamento. E eu não sei se vocês foram pegos de surpresa isso aqui, se talvez a tua noção de perdão estava encaixada em algum desses aqui. Alguém achava aqui que perdão era esquecer? Alguém tinha essa noção de que perdão é esquecer? Ou que perdão é reconciliação? Essa foi a que mais me surpreendeu, eu achava que perdão estava muito relacionado com reconciliar, né? Enfim, então, esses cinco PhDs, 2 doutores e mais 2 PhDs lá, orientadores dele, essa galera, né, chegou num ponto, Diego, que aquela tua famosa frase, né? Então ficamos assim, tudo certo e nada resolvido. A gente não chegou na definição clara e simples do que é perdão, né? Se os PhDs não conseguiram, se a galera da psicologia não conseguiu, eu fui recorrer a quem sabe mais. Quem sabe mais? Meus amigos, né? Jonas, arrocha aí que não está funcionando. Essa aqui, sabe aquelas conversas legais que tu tem com teus amigos, que tu esquece que existe celular, que tu esquece que existe rede social, vocês não estão fazendo nada, vocês não estão jogando, vocês não estão comendo, vocês estão só conversando, sabe aquela conversa que dura horas, que você não vê o tempo passar, aquela coisa muito gostosa? E um dia eu estava conversando com meus amigos, já tem um tempo, e a gente começou a falar sobre o que era perdão. E a gente, não, vamos então chegar numa definição aqui do que é perdão, beleza? Aí um fulano de tal falava, não, perdoar é esquecer, aí o outro, não, mas não tem como esquecer, perdoar é não sei o quê, o outro, não sei o quê, enfim. Depois de horas de discussão, afinco, né? Esse grupo maravilhoso de pensadores, meus amigos, chegamos nessa definição aqui do que é perdoar. Perdoar é lembrar sem mágoas. Certo? Você pode até discordar dessa frase aqui, mas aí você corre o risco de estar errado, né? Mas enfim, essa foi a definição que eu e os meus amigos encontramos, certo? Você talvez aí seja muito próximo daquilo que tu entende como perdão, certo? Inclusive a pesquisa que eles fizeram era perguntando para as pessoas o que era perdão, rebatendo, enfim, aí tinha estudo, é enorme lá. Se vocês quiserem, depois a gente disponibiliza o link aí. Show? Essa aqui é a definição dos meus amigos sobre o que é perdoar. E aí, eu não tenho hoje a intenção de falar para vocês sobre o perdão humano, porque a nossa definição, eu quero deixar claro hoje, quero levar vocês juntos para a gente entender que a definição de Deus para perdão é completamente diferente da nossa definição humana do que é perdão. Beleza? É isso que a gente vai tentar chegar aqui hoje, certo? Vamos tentar chegar juntos nisso aí. E aí, agora na próxima frase, um pintor há muito tempo atrás lançou a braba, né? Eu não sei se você sabe o que é lançar a braba, mas se você perguntar para uma pessoa entre 10 a 18 anos, com certeza ela vai saber o que significa lançar a braba. E eu tentando até encontrar uma maneira de explicar o que é lançar a braba, é até difícil, né? Mas enfim, vamos ficar com lançar a braba com uma coisa tipo, falou algo novo que foi estupendo. Sei lá, essa é a melhor palavra que eu encontro perto do lançou a braba. Mas enfim, esse cara aqui lançou a braba. Solta aí, Jonas. William Blake. Olha a frase dele sobre perdão. É mais fácil perdoar nossos inimigos que nossos amigos. Assim que você lê essa frase, você já quer discordar. Mas se você tira meio segundo para pensar, você percebe o quanto que essa frase faz sentido.
É ou não é? Forte e pesada, lançou a braba, entendeu? Estupendo a frase dele. É mais fácil perdoar nossos inimigos que nossos amigos. Por que é mais fácil perdoar os nossos inimigos? Porque do nosso inimigo a gente já está preparado para dar outra face, né? Expectativa. A gente já tomou o primeiro tapa, então a gente vai dar a outra face. O cara já levou a capa, né? Então eu vou ter que dar a túnica. O cara já me fez andar a primeira milha, vou ter que andar a segunda milha. Agora, dos nossos amigos, e aqui substitua amigos por pessoas que você ama, você não espera isso, você não espera o primeiro tapa, você espera beijo, abraço, carinho, né? Você não espera que uma pessoa que você ama vá te decepcionar, vá te trair. Não sei se quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver no Instagram que o título da mensagem era "Você perdoaria uma traição?" Esse era o título da nossa mensagem. Inclusive, já deixo claro aqui para minha esposa, não, viu? Não perdoaria. Quero deixar muito claro isso aqui. Certo? Para a gente entrar agora, lembra que a gente leu um versículo ali sobre a situação de Pedro? Para a gente entender aquilo, a gente teve que passar um pouquinho por isso aqui, para a gente entender um pouquinho de qual é a noção humana, né? Vocês viram aí grandes pensadores que se reuniram para fazer aquela frase, né, que são os meus amigos, e também viram aquela galera lá da Associação de Psicologia falando do que não era perdão. E essa, né, a braba aqui do William Blake, que é fundamental para a gente entender o que aconteceu naquele momento ali que Jesus estava conversando com Pedro. Bom, então agora eu vou te convidar para a gente ler muito a Bíblia. A gente vai ler bastante. Só que, antes disso, eu tenho que confessar uma coisa. Meus pais, inclusive, estão aqui. Vai pegar ruim para mim, vai ficar gravado, né? Mas eu vou ter que falar. Eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu achava muito chato ler a Bíblia. Eu não sei se você já passou, já pensou isso, já sentiu isso. E eu não estou falando de genealogia, porque é chato sempre. Eu estou falando de outros momentos, certo? Ainda é chato a genealogia. Desculpa aí, corta essa parte. Ainda é chato a genealogia. Mas eu estou falando de ler as histórias da Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida para um português muito arcaico, né? Um português onde as palavras não fazem muito sentido para a gente, é muito voz e tal, enfim. Então eu sempre tive muita dificuldade, era aquela leitura para check, né? Ah, vou ler aqui um capítulo da Bíblia hoje. Blá, 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 você vai ver pastorado, pronto, terminei. Li a Bíblia hoje. E esse tipo de leitura estava me atrapalhando muito a minha espiritualidade. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu venho acompanhar uma mensagem em que a pessoa que está aqui, ela entra na história, ela conta, nem o pastor no sábado passado, né, falou que era Embri Maomai, essa palavra ficou na minha mente, Embri Maomai, Jesus chorou, na verdade ele gritou, ele urrou de raiva. Enfim, eu gostava muito disso porque isso me fazia prender na história, me fazia entrar na história, me fazia entender a história. Só que, cara, a gente precisa ter o nosso momento com Deus. Eu não posso carregar um pastor toda vez que eu for ler a Bíblia. Não, pastor, explica aí agora o que é o Hebreu Maomai. Vamos abrir aqui junto. E por isso eu tive que desenvolver uma maneira de a Bíblia não se tornar uma coisa chata para mim. E aí fica aí o conselho, é de graça, beleza? Para mim, a minha mente, que funciona a 38 milhões por hora, eu precisava entrar na história e contextualizar essa história para agora, para 2020. Quer dizer, não 2020, vamos 2019, anos e mais normal, né? Mas, enfim, eu tinha que contextualizar isso para poder entender o que estava acontecendo. Foi a maneira que eu encontrei de tornar as histórias daquela linguagem mais complicadas atrativas o suficiente para eu entender o que estava lendo. Porque ler a Bíblia é uma coisa, entender a Bíblia é outra coisa. E, às vezes, você pergunta assim, não, Felipe, vai no Google, né, coloca lá a palavra original, o grego, o aramaico. Às vezes eu não tenho essa possibilidade, às vezes só está eu e minha Bíblia ali. Enfim, então eu tinha que entrar na história e, às vezes, com muita licença poética, né, de imaginar, não, aconteceu isso. Certo? Então é assim que a minha mente funciona e eu vou convidar vocês para sentarem no banco de trás e bora comigo dentro da minha mente, beleza? A gente vai junto tentar entender o que aconteceu aqui nesse momento com Pedro, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai analisar a vida de Pedro, alguns momentos sobre Pedro. O que é que vocês sabem sobre Pedro? Me dizem uma característica de Pedro aí que vocês, na mente, vem assim, Pedro era pá, impulsivo, manso e tranquilo. Já não é Pedro, já está confundindo aqui. O Diego falou impulsivo, né? Vocês lembram de mais alguma coisa de Pedro? Pescador, Pedro era pescador. Explosivo, impulsivo, né? Quase, não acertaram a palavra da mímica aqui, né? Mas enfim, é isso aí, sinônimos, explosivo, impulsivo. Beleza, então vamos ver aqui algumas histórias de Pedro? Vamos juntos? Vamos na primeira juntos. Mateus, capítulo 14. Eu acho muito legal, porque talvez você que esteja assistindo em casa agora, ou você que está aqui, não saiba que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles contam a mesma história de diferentes pontos de vista, né? Mateus, Marcos, Lucas e João não são histórias lineares, não são histórias que se completam, não começa em Mateus e termina em João. Começa em Mateus, termina em Mateus, começa em Marcos, termina em Marcos, começa em Lucas, termina em Lucas, começa em João, termina em João. A mesma história, porque isso acontece com a gente, né? A nossa percepção, por exemplo, se eu e o Jontas vivemos a mesma coisa, ele vai contar a história diferente do que eu contei. E é por isso que às vezes a gente encontra uma história num livro,
E a gente encontra a mesma história no outro livro, até com um pouquinho mais de detalhes. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal é que Lucas, o livro de Lucas, ele era médico. Então ele é muito metódico na escrita. Lucas ele é muito detalhista. Se você comparar as histórias que tem em Lucas e a mesma história nos outros livros, Lucas ele dá mais detalhes, ele é mais preocupado. E Lucas é o único que escreveu em ordem cronológica. Porque por ele ser muito metódico, ele pegou as histórias. Não, foi primeiro isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, porque o toque dele não deixava ele bagunçar as histórias. Já Mateus, Marcos, Lucas e João, era assim, lembrava a história. Ah, e teve aquela vez? Ah, e teve aquela vez? Ah, e Jesus teve aquela vez? Eles vão escrevendo. Beleza? Cada um com a sua visão. Né? Com a sua visão de discípulo, com a sua visão de cobrador de impostos, enfim, cada um com a sua vivência, certo? O que é que isso ajuda na nossa mensagem hoje? Quase nada, né? Mas vamos lá, vamos para Mateus, capítulo 14, versículo 22. Essa é a primeira história de Jonas que eu quero ler junto com vocês e vamos tentar entender o que aconteceu aqui, beleza? Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. O que foi que acabou de acontecer aqui foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Acabou a multiplicação, Jesus falou, galera, vão indo lá, vão ligando o motor do barco, que eu vou só fazer uma oração já que eu chego, né? Vão ligando o ar-condicionado já que eu chego. E se despedindo das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Ficou tanto tempo orando sozinho, os caras no barco lá, acabaram desligando, porque a gasolina estava acabando, para não gastar muita. Enfim, só que o barco, como eles desligaram ali, o barco começou a ser levado pelo vento, e eles começaram a conversar, e falaram, bicho, tu viu o jogo do Flamengo ontem e tal, não sei o que. Eles começaram a conversar, quando viram, o barco já estava muito adentro, muito adentro. O barco já estava longe, em muitos estados da terra, tá vendo? Estavam falando do jogo do Flamengo. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, e aqui é importante que a medida de tempo deles era muito baseada na medida das vigílias dos centuriões romanos, né? Que eles viviam dentro do Império Romano ali e tal, enfim. Então, quarta vigília da noite é entre 3 da manhã e 6 da manhã, certo? É uma madrugadinha. Andando, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, né? Porque Jesus estava no monte, viu lá o barco lá, o que é que ele falou? Vou pelas águas, vou cortar caminho, exatamente, né? Não vou pelo ângulo de 90 graus, vou pelo meio do jardim. Não tinha uma placa, não pise na água, né? Ele foi andando sobre as águas em direção ao barco. Vai, Jonas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. E aí os caras ficaram malucos. Porque já estava com umas ondazinhas, já era de madrugada, imagina tu, de madrugada, no meio do nada, aparece um ser de branco andando sobre as águas. Né? Eu já vi isso, foi uma pegadinha do Silvio Santos, né? Mas na vida real, imagina a loucura que estava acontecendo. Eles começaram a gritar, é um fantasma, vamos morrer. Ai, meu Deus, João, me perdoa por ter comido o teu pão naquele dia, não sei o que. Eles começaram a pedir perdão um para o outro, vamos morrer, o fantasma vai levar nós. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E aí, nesse momento, a gente tem a primeira participação épica do nosso amigo Pedro, né? Porque está todo mundo no barco trancado de medo. Sabe, aquele trancado que não passa nada? Trancado mesmo, de medo. E aí o Pedro, que ele se achava o bichão, ele era impulsivo, ele era explosivo, empolgado, hashtag empolgado era o Pedro. O que é que ele fala? Bota a mão assim para todo mundo ficar atrás dele e fala, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E nessa hora ele se achou o bichão, né? Porque todo mundo estava morrendo de medo, e ele falou, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. E aí vem a resposta que Pedro não esperava. Respondendo, Jesus disse, vem. Né? Jesus estava andando, chegando em direção ao barco, viu o grito, parou, vem. E aí Pedro, nesse momento, estava se achando um bichão, ele dá aquela congelada, os discípulos todos olham para ele, e agora ele tem aquela, sabe quando tu fala que faz uma coisa, que tu fala só da boca para fora, tu fala, não, eu falo isso aqui, eu faço isso aqui. Então vai lá e faz, né? Eu duvido tu fazer, e agora fica numa situação onde Pedro não podia mais recuar, né? Pedro fica com medo, eu gosto de imaginar que Pedro olha para o lado e fala, ei Bartolomeu, bora comigo, bora. Aí Bartolomeu, não, mas ele falou que é só tu. Ele falou só, vem Pedro, né? Vai lá, eu oro por ti. Bartolomeu falou, né? E aí Pedro olha para um lado, olha para o outro, naquela coçada, né? Os discípulos todos olhando, Jesus lá. Vem. E aí Pedro coloca o primeiro pé, olhando para Jesus, coloca o segundo pé, com medo ali de estar caindo. Quando ele coloca o terceiro pé, que ele olha, Jesus está assim, né? Sim, aí, vai demorar a noite todinha? Quero ir para casa, né? E ele olha para os discípulos estão tipo, olhando para Pedro, ele olha para Bartolomeu, eu orei por ti.
E aí, nesse momento, eu não sei se Pedro começa a pensar que ele estava andando por sobre as águas por causa das orações de Bartolomeu, ou se ele estava andando por sobre as águas porque ele era o bichão, que ele era corajoso. O que acontece? Jonatas, olhando para a força do vento, ele teve medo e começou a submergir, começou a afundar. E ele começou, salva-me, Senhor, me salva, afundando. Jesus vai lá, pega ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidastes? Falei que era eu. Cara, depois do terceiro passo não tem mais do que duvidar. Era para duvidar quando tu gritou. Era para duvidar quando tu viu um fantasma. Depois do terceiro passo não tinha mais motivo para duvidar. Essa é a primeira história que a gente tem de Pedro. Jesus sobe no barco, acalma o barco, liga o motor, liga o ar-condicionado, todo mundo vai embora. Essa é a primeira aparição que a gente tem de Pedro. E à frente de todo mundo, Pedro impulsivo, Pedro já decepciona Jesus na frente de todo mundo. Essa é a primeira história que a gente tem de Pedro. Segunda história que a gente tem de Pedro está em... Essa é a mais legal. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, eles, no caso, discípulos e Jesus, eles aqui é os caras aqui. Dirigiam-se a Pedro, os que cobravam os impostos, por 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as suas 2 dracmas? Segura aí, volta aí, segura aí. É preciso a gente entender o que é que está acontecendo aqui, beleza? Jesus, pelo decorrer da história, ele tinha acabado de chegar na casa de Pedro, entrou na casa de Pedro, estava meio cansado, tirou as sandálias, botou a pele em cima do sofá, está conversando com a mulher de Pedro, a gente não sabe, mas se Pedro tinha sogra é porque ele tinha mulher, né? Porque ninguém quer sogra sem ter mulher, né? Ninguém quer. Mas enfim, se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Ele está na casa de Pedro lá, e aí Pedro está entrando na casa e aparecem esses caras aí perguntando, ô Pedro, Jesus paga imposto? Teu mestre paga imposto? Vosso mestre as 2 dracmas, e aqui esse valor dá a entender que não é só o imposto de Jesus, é o imposto de Pedro também. Os outros discípulos estão ali perto, naquele momento, esperando o que é que vai acontecer. E entendam, esse imposto não era o imposto romano. Esse imposto que está sendo cobrado aqui, nesse caso específico, é um imposto que era para a manutenção do templo. Era quase um segundo dízimo, né? Diego, fica aí essa sugestão para a gente, beleza? Vamos tentar implantar essa prática aqui, né, para ajudar nas despesas da casa. Enfim, não era o dízimo e também não era o imposto romano. Era um imposto que, na verdade, era uma doação obrigatória. Pegou a moral aí? Doação obrigatória, que era para a manutenção do templo. E aí esses escribas, os fariseus, esses bichos, não sei se eles assistiam muito a Malhação, mas era todo tempo com um planozinho maligno para pegar Jesus, né? Todo tempo com uma armaçãozinha, todo tempo com alguma coisinha, e aqui mais uma vez isso acontece. Olha a pegadinha, se liga na pegadinha da pergunta. É assim, ó, Pedro, Jesus tem aí um imposto para pagar o teu e de todo mundo, vocês estão pagando os impostos? Se ele responde que sim, que Jesus está pagando o imposto, automaticamente ele abdicaria da posição de profeta que ele se colocou. Porque existia aquele bafafá, o tititi de que ele é um falso profeta, esse aí não é um mestre rabino, esse bicho aí é um doido, ele não é filho de Jesus, ele é só um doidinho aí, é tipo o Henri Cristo da época deles, entendeu? E eles achavam isso. Então, se ele fala, sim, eu pago, ele se coloca como uma pessoa comum. Ele se colocaria como, cara, porque o templo é de quem? O templo é a casa de quem? E ele era filho de quem? Então não fazia sentido ele, que se intitulava como filho de Deus, ou no caso, na época, a tradição também, os profetas, os mestres rabinos, não teriam que pagar esse imposto. Então, se ele fala que ele paga esse imposto, ele automaticamente está dizendo, eu sou um profeta fake news, né? Eu não sou um profeta de verdade. Mas, se ao mesmo tempo ele não paga esse imposto, mostra para a sociedade que ele não é comprometido com a obra. Imagina se todo mundo aqui paga esse imposto e o Nielto resolve dizer, não vou pagar não. Vou pagar não, a gente vai te quebrar, bicho, entendeu? É o que a galera vai pensar. Rapaz, o Nielto não é comprometido com a causa de Deus, não. Todo mundo paga, todo homem, a partir de 20 anos, que era judeu livre, tinha que pagar esse imposto. Não é que tinha que pagar, mas tinha que pagar. Então, era uma pegadinha perfeita. Os caras passaram talvez 2 semanas pensando nessa pergunta de como pegar Jesus. E eles perguntaram para quem? Pedro, não tem filtro aqui, irmão, não tem filtro. É tipo como se a boca fosse aqui, ó. É só formular as palavras, já falou, ele não pensa. Na cabeça de Pedro, sabe o que é que chegou nessa pergunta aqui? A pergunta chegou na cabeça de Pedro e falou assim, ei, tu é caloteiro, né? Ei, Jesus é caloteiro, né? Vocês são tudo caloteiro, né? Pedro na hora responde, quem não paga o quê? Passa aí, Jonas. Claro que paga, tá doido? Tá maluco? Vai dizer que Jesus não paga? Já foi inchando assim para perto do cara. Claro que paga, mas tá doido? Quando Pedro responde, e aí o que acontece com Pedro diferente da gente, né? Que primeiro a gente pensa, depois fala. Pedro primeiro fala, depois pensa. É assim que ele termina de falar,
percebeu a merda que ele falou, percebeu a pegadinha, ele entendeu a pegadinha, e aí Pedro começa a caminhar lá. Jesus estava no quarto, lá dentro, na sala lá dentro, ele estava na porta da casa, porque na hora que Pedro fala assim, né? Não, a gente paga. E o cara falou, vocês pagam? Então, beleza, a gente vai receber, né? Então aqui, cadê o imposto? E aí Pedro vai andando lá para dentro, chega perto de onde Jesus está, bota a mão no bolso assim, fica desconfiado, né? Jesus, o pessoal vai pegar o imposto aí. Jesus fala, o que foi, Pedro? Não, vem pegar o imposto aí. Pedro, imposto, pagar imposto. Aí Jesus pergunta, Pedro, eu como filho de Deus pago imposto? Ele, não, senhor. E tu disse para eles que eu pagava? Sim, senhor. A gente tem dinheiro para pagar, Pedro? Não, senhor. E Jesus fala, na continuação do versículo, aqui, já está falando aqui, né? Foi essa pergunta, a próxima. Fala, mais uma. Respondendo Pedro, o estranho disse Jesus. Passa aí, essa é a conversa que eu acabei de falar para vocês. Mas para que eles não se escandalizem, ou seja, Jesus sabia que eles iam se escandalizar, que a confusão ia ser pior, já estavam falando que ele era falso profeta mesmo. Jesus, nesse momento, tem que tomar uma decisão de qual lado da pegadinha que ele vai cair. E ele fala assim, Pedro, pois, cara, vai lá no mar, lança um anzol, e do primeiro peixe que tu pegar, vai ter imposto para pagar o meu, o teu, por um tempo ainda. Vai ficar um tempo aí sem pagar imposto. Aí Pedro disse, beleza, Jesus. Segunda história que a gente tem de Pedro ferindo a imagem de Jesus de forma pública. Pedro dando para os escribas e para os fariseus uma oportunidade de uma declaração pública de Jesus de dizer, eu sou um falso profeta. Todas as vezes que eles tentavam pegar Jesus com as pegadinhas, Jesus parecia que estava jogando inclusive só perguntas com ele, porque devolvia uma pergunta de volta, né? Colocava numa situação onde eles tinham que pensar, e Jesus ia saindo de todas as pegadinhas, de todos os planos da malhação, ele ia saindo, só que esse plano não caiu em Jesus, né? Essa pegadinha caiu em Pedro. O que é que Pedro faz? Pedro estraga tudo. Pedro fere a imagem de Jesus, Pedro dá um motivo para eles matarem Jesus, não é que eles já tinham, mas agora tem um motivo público de matarem Jesus. Vamos para a terceira história de Pedro? Terceiro momento de Pedro, e aqui eu estou falando só dos momentos marcantes, tá? Porque uma pessoa que fala muito, e eu sou uma pessoa que fala muito, ela corre o risco de, assim como Pedro, vacilar muito, né? Se você fala muito, você vacila muito. E aí tem muitas histórias de Pedro, eu estou separando aqui só as mais impactantes, né? E se a gente ler o último versículo do capítulo de João, João fala que muitas coisas que aconteceram naquela época não foram relatadas, porque se eles fossem relatar tudo, eles escreveriam pela eternidade e ainda não daria tempo, né? São 3 anos de ministério, então, enfim. E aí a gente tem só as principais histórias, e eu estou pegando as principais das principais. É a terceira, né? Mateus capítulo 17, do 1 ao 6. Eu estou pegando só as de Mateus para te ajudar aí, viu, Jonas? Meu amigo. Capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos de Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Segura. O que aconteceu aqui? Vamos lá, venham comigo no meu ônibus. A gente está aqui viajando dentro da minha mente agora. Vamos entender essa passagem. Jesus chamou Pedro, Tiago e os outros ali. Vamos ali que eu vou orar. Vocês ficam aqui porque, entendam, eles já estavam vivendo um momento de perseguição, tá? Então eles tinham que ficar vigiando todo o tempo, né? Enfim, Jesus sabia que ele tinha que morrer, mas não é porque ele sabia que ele tinha que morrer que ele ia lá e se entregar, me prendam, né? Me levem. Ele tinha que pregar, continuar com o ministério. Então, eles tinham que ter atenção. Então, faz o seguinte, ó, vocês ficam aí vigiando que eu vou orar, né? Só que esse era um momento crucial no plano da redenção. Porque esse era um momento em que eles tinham que tirar uma dúvida ali importante, sabe? Uma reunião entre os diretores do plano, entendeu? Era uma reunião que não dava para fazer por FaceTime, não dava para ser pelo WhatsApp, tinha que ser presencial. E nesse momento Jesus é transfigurado, ou seja, ele muda de rosto. A transfiguração é uma mudança de forma. Mudou de forma, uma nuvem aparece, ele é levantado do céu. E é uma nuvem de poder, aparece ao redor, muito raio, muito poder. E lá dentro, olha o tanto de poder que Deus gastou nesse momento. Porque lá dentro ele manda Elias e Moisés. Né? Elias que não tinha morrido, lembrem? E o Moisés que tinha morrido, foi ressuscitado, já estava lá dentro transfigurado. Ou seja, é muito poder. Era um momento crucial, era um momento importantíssimo. Jesus teve que ser transfigurado porque a forma humana dele não poderia estar dentro daquele momento. Se Jesus vai como forma humana, ele deveria morrer. Se ele tivesse como forma humana ali, ele teria morto. Então ele assume a identidade de Deus o Pai naquele momento. Ele fica envolto de poder, e é tanto poder que fica uma nuvem que não dá para ver nada. E aí olha o que acontece. Jonas, próximo versículo, por favor. Então, disse quem? Imagina, tá aquela nuvem de poder aqui, e aparece só uma mãozinha assim, ó, dentro da nuvem, ó. Né?
E aí, cara, olha a cara de pau de Pedro. Porque ele não dá boa noite, ele não pede licença, ele não bate na porta, ele já chega. Que bom estarmos aqui, né? Que bom estarmos aqui entre irmãos, com Moisés, com Elias. Que parece para vocês de eu fazer 3 tendas, de eu armar 3 barraquinhas, que aí vocês podem descansar, vocês ficam aqui à noite. Cara, Jesus teve que se transfigurar para entrar nessa nuvem de poder. Jesus teve que fazer isso. Jesus que não pecou, nenhuma vez, ele teve que fazer isso para poder participar desse momento. O que era para ter acontecido com Pedro nesse momento aqui agora? Fulminado, eletrocutado, não sobrar nem um pozinho. Acabou, Pedro. Só que, mais uma vez... E aí eu gosto de pensar que nesse momento, na hora que Pedro para, interrompe a reunião, Moisés olha para Jesus. Esse aí é o Pedro, né? Esse é aquele que tu falou, né? A Jesus, desculpa, pessoal. Foi mal. É porque ele estava dormindo. E aí Jesus, passa aí, falava ele ainda, ou seja, ele não terminou nem a frase, porque ele interrompeu aquele momento, ele já deveria ter morrido. Mas Jesus amava tanto Pedro que ele salva a vida dele. A nuvem luminosa envolve eles, leva eles embora, vai embora Moisés e Elias, e uma voz do céu fala, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Do tipo, ele volta a ser a forma de Jesus, ele é destransfigurado, não sei se essa palavra existe, mas enfim, o Deus, o Pai volta, e ele volta a ser filho normal. E não sei, eu tenho certeza que Pedro, talvez, depois dos carão que ele levou de Jesus aqui na continuação, ele entende que ele deveria ter morrido. Na terceira história que a gente tem de Pedro, a gente tem um Pedro sem noção. Não sei quantas vezes na tua vida tu já foi sem noção com alguém. Não sei quantas vezes na tua vida tu chegou e falou para alguém que não foi convidado para o aniversário, tu falou, ei, tu vai? E a pessoa, para onde? Vixe. Pedro fazia muito isso. E nesse momento, o vacilo de Pedro é tão grande que ele deveria ter sido fulminado. Nesse momento, o vacilo de Pedro é tão grande que ele deveria ter morrido. Jesus teve que mudar a sua forma para viver aquele momento. E Pedro se meteu, mas Jesus salvou a vida dele. Interromperam a reunião, tiveram que terminar depois por áudios enormes no WhatsApp, para não matar a vida de Pedro. O plano da redenção teve que dar uma pausa para que Pedro não morresse. Vamos para mais um do Pedro, mais uma. Essa daqui essa aqui é bem rapidinha, Lucas capítulo 18, essa aqui é porque em Lucas ela é mais detalhada, João. Essa fala aqui só acontece em Lucas, certo? Lucas capítulo 18, versículo 22. Versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres e terá uns tesouros nos céus. Jesus está falando com quem aqui? Jovem rico, né? Que ele fica conhecido por ser jovem rico, porque ele não quis abrir mão. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, quão difícil é entrar no reino dos céus, que não tem riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino dos Deus. E segura aí. Essa parte aqui é muito interessante. Porque faz parte da cultura hebraica unir o humor com o aprendizado. Jesus, nesse momento aqui, ele está fazendo uma piada. Jesus está fazendo uma piada. Ele não está fazendo uma metáfora para dizer que é uma coisa impossível. Ele está dizendo, olha, é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico. E não é o rico de dinheiro, depois a gente estuda sobre isso aí. Mas, enfim, faz parte da cultura hebraica. Jesus também tem os seus momentos engraçados. Vai, Jonas, passa aí. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas eles responderam, os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. E aí, beleza, né? Rolou toda essa discussão teológica, teve esse momento lá que Jesus usou para ensinar, Jesus foi até engraçado nesse momento, e falou, olha, vocês têm que se desprender das riquezas da terra. Aí os outros falaram, mas Jesus, é impossível a gente se desprender das riquezas da terra. Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus não é possível. Eu imagino que o Messias está lá nesse momento, tocando uma música de fundo. Jesus faz um apelo para eles, e aí nesse apelo, que está todo mundo calado, todo mundo sentindo aquele toque no coração de que para Deus tudo é possível, olha quem aparece. Quem? É Jesus. Ele não vendeu as coisas não, mas eu vendi, né? Eu larguei tudo para te seguir. Eu larguei tudo. Eu estou de boa, não, Bartolomeu? E tu? A gente vendeu tudo, né? Olha o que Pedro faz, cara. Ele atrapalha o apelo, ele atrapalha o ensinamento de Jesus para se vangloriar, para ser impossível, para dizer, doidinho, nem vendeu as coisas, eu vendi. Eu estou de boa, eu vou para o céu. Mais uma vez, Pedro atrapalha Jesus. Dessa vez, Pedro atrapalha o ministério, porque tinha pessoas seguindo a Jesus, tinha pessoas que estavam sendo ensinadas por esse momento, e Jesus tem que parar para dar uns carão em Pedro. E aí a gente vai indo agora para um dos últimos momentos, né? Os 2 últimos momentos, esse aqui é na Santa Ceia. Inclusive, não sei se você teve a oportunidade de vir na Santa Ceia no sábado passado, mas a Santa Ceia é um momento lindo, não, Tiagão? Se você perdeu, vou orar por você. Mas foi muito bom.
Imagine então uma Santa Ceia com Jesus. Esse momento que está em João capítulo 13, versículos 5 ao 9, está acontecendo a Santa Ceia, e antes da Santa Ceia, antes do pão, antes do vinho, Jesus se ajoelha, traz uma bacia ali com água e fala, eu vou lavar o quê? Vou lavar os pés de vocês. Nessa hora Pedro dá um pulo e fala, os meus pés mesmo não? Passa aí, Jonas. Ele fala, os meus pés não. Passa aí mais um. Beleza. Mais um. Aí, beleza. Pedro fala, nunca me lavará os pés. Os meus pés o Senhor não toca. O Senhor é mestre, o Senhor é filho de Deus. Vai lavar os meus pés? Está maluco? E Jesus responde para ele, se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Ou seja, se eu não te lavar, Pedro, tu não vai para o meu reino. Se eu não lavar teus pés, tu não vai comigo. Olha a resposta de Pedro. Olha a resposta de Pedro. Eu gosto de imaginar nesse momento que Pedro se abaixa e pega água, então lava a minha cabeça, lava o meu pé, lava o meu braço, Senhor, me leva por inteiro para o teu reino, porque é o que ele fala, ó, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus tem que dar aquela respirada funda, né? Aquela revirada de olho assim. E ele responde no outro versículo, Pedro é uma metáfora, Pedro. Entende o momento, Pedro. É espiritual aqui, cara, Santa Ceia, o pessoal está cantando ali. Terei uma casa. Aproveita o momento, Pedro, cara, vive isso. É momento espiritual, não é momento de tu se vangloriar, não é momento de tu dizer, eu passei por isso, eu sou melhor do que isso. Não é muito chato quando tu está conversando com alguém, está contando um problema uma pessoa, mas eu já vivi isso aí, meu problema foi muito pior. Mas eu fiz isso aí, o meu é muito pior. Pedro era assim. Pedro era desse jeito, era o cara que não conseguia ouvir ninguém, porque ele falava, ele não conseguia parar de falar. No momento em que Jesus para, o filho do homem, o filho de tudo, se humilha para aquele momento para ensinar coisas preciosas. Pedro acha que aquele momento é para ele. Pedro acha que aquele momento é para ele se vangloriar, que é para ele dizer, então Jesus, lave meu braço, lave meu cabelo, lave tudo, me leve para o teu reino, me leve. Pedro era um problema, cara, era um problema para Jesus. A gente tem aqui agora, na continuação, essa história está em Mateus. Ela é um pouco grande, então a gente vai dar uma resumida, mas está em João, capítulo 18, versículo 2. Jesus e os seus discípulos estão fugindo, certo? Eles estão fugindo, porque já tinha sido declarada a prisão para Jesus. Judas já tinha traído Jesus, já tinha vendido Jesus, e agora é o momento específico da traição. Chega lá Judas, está uma multidão atrás de Judas, eles encontram, perguntam quem é Jesus, Judas vai lá e dá o quê em Jesus? Dá um beijo em Jesus, porque era o combinado, né? Aquele que eu der um beijo, aquele ali é que vocês têm que prender. E aí quando Judas dá o beijo, o guarda fala, Jesus de Nazaré, você está preso em nome da lei, né? Você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. E nesse momento, o que é que Pedro faz? Nesse momento está no versículo 10, eu acho, Jonatas, em que ele saca a espada que ele tinha, ele saca uma espada e fala, meu Jesus, vocês não levam, só levam se for por cima do meu cadáver, e dá uma lapada na orelha de Malco. E eu não sei se é porque ele era ruim de mira, ou porque o Malco desviou, ou porque ele era pescador e está acostumado a cortar só a barbatana do peixe, né? Mas ele vai na orelha do Malco, ele vai na orelha do Malco e pá, corta. E Jesus nesse momento, Jesus está no momento ali de que ele estava naquele momento, um pouco antes, ele estava orando no Getsemane, ele tinha pedido para Deus, para não continuar com aquele plano. Ele tinha pedido, Pai, se possível. Jesus estava ali, cara, sabe quando está muito nervoso e ansioso para fazer alguma coisa, não consegue parar de pensar naquilo, um monte de coisa acontecendo. Jesus estava ali, quando de repente ele se toca do que está acontecendo, que o Pedro está cortando a orelha do soldado. Aí ele se abaixa, Pedro, não é assim, Pedro, não é com espada, Pedro, que a gente vai. Mas sabe por que Pedro estava tão nervoso nesse momento? Sabe por que Pedro, dessa vez, ele, em vez de ser só palavra, é porque realmente o pessoal traz água, né? Mas dessa vez, a grande diferença é que Pedro, em vez dele só falar besteira, dessa vez ele vai e tem uma atitude. Dessa vez ele vai para a ação, ele evoluiu nas besteiras que ele faz. Mas sabe por que nesse momento específico ele deu essa evoluída? Porque momentos antes, no final da Santa Ceia, Jesus chama Pedro e fala, Pedro, quero ter uma conversa contigo. Ele fala, Pedro, eu estou orando, cara, pelo teu ministério. Eu estou te preparando para coisas grandiosas, Pedro. Pedro, eu estou orando por você, Pedro. Tudo que a gente viveu esses dias aqui, Pedro, é para te preparar. E a resposta de Pedro é, Senhor, mas eu já estou preparado. Senhor, mas eu estou preparado para morrer e ser preso junto contigo, Senhor, se preciso for. Jesus entende que Pedro demonstrou claramente que ele não está preparado.
Ele está muito longe de estar preparado para ser a base da igreja dele, para ser a rocha da igreja deles. E Jesus ensina agora uma lição valiosa para Pedro. Ele fala, Pedro, eu te digo hoje, que antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, tu vai me trair. Qual a resposta imediata de Pedro? Conversa é essa, Jesus? Claro que eu não vou te trair, cara, eu sou o que mais te ama. Tem outros momentos da vida de Pedro entre os discípulos que eles discutem quem é o maior entre eles, e Pedro é o que fala, eu sou o maior porque eu sou o que mais ama Jesus. E ele fala mais uma vez, por isso que naquela passagem que a gente leu, no começo da passagem, fala, Pedro, realmente tu me ama mais do que esses outros? Porque nesse momento ele responde para Jesus falando, Jesus, eu te amo mais do que eles. Quando Jesus fala na Santa Ceia que um deles vai trair, Pedro já fala logo, eu não vai ser, né? Eu não tenho como ser porque eu sou o que mais te ama. Quem diz aí quem é para a gente tacar um tapa nesse cara? Ele que fala isso na Santa Ceia. Jesus, novamente, no momento espiritual, é Pedro que atrapalha. E nesse momento, no momento mais importante da vida de Pedro com Jesus, e Jesus chama Pedro no canto para falar, Pedro, eu estou te preparando para algo grandioso, cara. Eu estou orando já por você. Eu estou pedindo que o Espírito Santo venha quando eu for, o Espírito Santo vai ficar contigo. E aí Pedro desperdiça esse momento. Assim como eu, como você, que às vezes a gente tem esses encontros espirituais, sabe quando você está aqui e rola a música Atos 2 e você se emociona, e a gente aproveita aquele momento espiritual e na sequência a gente vacila. A gente perde a oportunidade de teve um reencontro, aproveita esse reencontro, Deus está te preparando para algo maior, mas a gente vacila. A gente vacila assim como Pedro vacilou. E aí, Pedro está com isso na cabeça quando o Malco vem prender Jesus, quando a galera vem prender Jesus. Pedro está matutando isso na cabeça. Por mais que ele fale besteira, que seja um cara muito possível, ele tem que pensar em algum momento, ele tem que cair sobre si o que ele está. E ele está naquele momento, não. Jesus tem que acreditar que eu não vou trair ele. Jesus tem que acreditar que eu amo muito ele. Eu falo muito, não quer saber? Eu vou demonstrar com atitude. A próxima oportunidade que tiver, eu vou mostrar que eu amo muito Jesus. Eu vou mostrar que eu vou resolver a parada, que eu sou o cara que ele está preparando. Ele falou que está me preparando, então eu estou preparado. Vamos lá. E a primeira oportunidade que ele tem é exatamente na prisão de Jesus. E o que ele faz? Pega a espada, vai para cima, corta a orelha de Malco. E aí ele achando que está fazendo uma grande coisa, ele está achando que, cara, agora Jesus entendeu. Jesus entendeu agora que eu estou comprometido com esse ministério. Eu sou capaz de matar o Malco, cortei a orelha só para mostrar que eu posso. Jesus fala para ele, pegando a orelha de Malco e colocando a orelha de Malco de volta, já pensando aí que em 2020 Malco teria problema de usar máscara, né? Ele coloca a orelha de volta e fala, Pedro, não é com espada. Pedro, não é assim. E aí Pedro fica confuso, Pedro não consegue entender o que está acontecendo. Poxa, mas Jesus falou que ele estava me preparando para algo maior. Ele me falou que eu tinha que, né? E aí eu fui com atitude, ele me disse que não é essa atitude. Jesus falava para eles, eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, porque tudo isso faz parte do plano, tudo faz parte do plano da redenção. Só que eles não queriam acreditar nisso. Imagina uma pessoa que está próxima de ti, uma pessoa que tem uma doença grave, e ela fala, olha, eu estou morrendo, você não quer acreditar, imagina eles, Jesus estava saudável, Jesus tinha poder, eles tinham visto os milagres que Jesus fazia, eles tinham visto Jesus ressuscitar pessoas, eles tinham visto Jesus, gente que era coxo andar novamente, gente que era cego ver novamente, eles não podiam acreditar que Jesus ia ser preso, então eles começam a seguir ali o que está acontecendo, porque eles prendem Jesus, e aí vocês sabem, começa aquele suplício lá, leva Jesus para ser julgado por não sei quem, para ser julgado por não sei quem, para apanhar aqui, para apanhar ali, e eles começam a seguir. Só que os outros discípulos não são Pedro. Os outros discípulos são inteligentes. Eles começam a seguir disfarçados, eles começam a seguir ali mais, né, escondido ali e tal. Só que Pedro está com a cabeça a mil. Pedro está sem entender, ele quer ter mais uma oportunidade de falar com Jesus, de perguntar, mestre, então como é que é? Se não é tacando a espada, se não é com atitude, se não é indo para cima, então como é que é? Ele quer ter essa oportunidade de perguntar para Jesus. E ele começa a seguir, vê Jesus preso e tal, e aí de repente alguém olha e fala, ei, tu é seguidor desse bicho aí, né? Ei, tu é seguidor dele, né? Tu é seguidor dele aí, né? E aí, a primeira resposta de Pedro, imediatamente, tá doido, né, mano? Que seguidor, mano? Se nem Instagram ele tem, como é que eu sou seguidor dele? Ele nega Jesus a primeira vez. Ele continua seguindo a Jesus, ele tenta olhar para Jesus, ver Jesus apanhando, tenta no meio da multidão, só que ele fica muito perto, ele fica muito visível. Novamente agora uma mulher olha para ele e fala, tu é seguidor do Galileu. Eu vi tu lá no Monte das Oliveiras, eu vi tu naquele sermão lá. Tu é seguidor do Galileu. E aí ele fala a segunda vez, claro que não, tá me confundindo, tá ficando doido. É porque essa roupa aqui é na C&A, muita gente tem. Tá me confundindo.
E acontece que, na terceira vez, Jonas, mostra esse versículo aí pra gente, por favor. Na terceira vez, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 62. 61, na verdade. 60, 61, por favor. Segura nisso aí. Na terceira vez. Na terceira vez em que Pedro traz Jesus, terceira vez em que Pedro nega Jesus, acontece uma cena de filme. Porque os olhos de Jesus fixaram-se em Pedro. Eles trocam um olhar, nesse momento Jesus está aqui apanhando, levando chicotada, e ele olha. Pedro está ali na frente olhando para ele, Pedro acabou de trair, acabou de falar, não conheço, e ele olha para Jesus. Essa troca de olhar deve ter durado, sei lá, meio segundo, porque Jesus estava apanhando, na sequência ele tomou outra chicotada, mas essa troca de olhar para Pedro durou uma eternidade. Porque nessa troca de olhar que Pedro se lembra que Jesus falou, tu vai me trair 3 vezes. Porque nesse momento da troca de olhar, o galo canta. E Pedro lembra não só de Jesus ter falado para ele que ele ia ser traído. Pedro lembra da situação no barco, que ele andou sobre as águas, ele envergonhou Jesus. Pedro lembra do momento em que ele fala que Jesus paga impostos, ele dá um motivo claro e público para as pessoas matarem Jesus. Pedro lembra do momento espiritual, que ele teve a oportunidade de ser um reencontro, de ser um recomeço, e ele jogou fora. Nesse momento, sabe o que é que Pedro faz? Pedro sai dali e chora amargamente. Pedro chora e não consegue parar de chorar, não consegue nem pensar, não consegue fazer nada, ele começa a chorar muito, porque ele está vendo o mestre dele sendo açoitado e ele se sente culpado por aquilo. E pior ainda, ele sabe que ele traiu alguém que ele amou. E lembra da frase lá que a gente viu no começo? É muito mais difícil pedir perdão para alguém que a gente ama. É muito mais difícil pedir perdão para alguém que é o nosso amigo. E Pedro agora, amigos, ele começa a ser consumido pela culpa. Ele quer falar com Jesus, mas não tem mais oportunidade de falar com Jesus. Já era nos finalmente, já é levando a cruz, já é sendo crucificado, morreu. Jesus morre na sexta-feira, ele não ressuscita no sábado, mas eles não sabiam que Jesus ressuscitava no domingo? A gente tem em João capítulo 20 que Pedro vai lá no túmulo, ele quer ver, cadê? O túmulo está vazio, Jesus não apareceu, ele está desesperado, a culpa está consumindo ele. Eu não sei se você já traiu alguém que você ama, eu não sei se você já mentiu para alguém que você ama, eu não sei se você já decepcionou uma pessoa que você ama muito, mas essa é a pior parte, porque você sabe que aquela pessoa te ama, você sabe o tamanho da dor que você fez nela. Magoar um inimigo é até intencional, né? Agora, magoar, trair uma pessoa que você ama, você sabe o quanto de dor que você causou nela. E aí Pedro está sofrendo, e ele está sofrendo também pelo luto, vale a pena lembrar, porque ele perdeu um amigo que nos últimos 3 anos ele viveu todos os dias do lado dele, uma pessoa que durante todos os dias ele aprendeu, todos os dias perdoava ele, porque Pedro era um cara orgulhoso, que se achava muito, vocês viram aqui na história, então ele não tinha coragem de pedir perdão para Deus nesses momentos, ele não tinha coragem de dizer, Jesus, me perdoa por ter dito que você pagava, mas Jesus perdoava Pedro, porque ele sabia o coração de Pedro, ele sabia a verdade, e Pedro, durante todo esse tempo, ele teve sempre essa oportunidade de, agora eu posso pedir perdão para Jesus, Jesus vai me perdoar, só que agora Jesus morreu. Jesus morreu e ele não conseguiu pedir perdão. Ele não teve um momento em que, na verdade, Jesus perdoava ele, mesmo sem ele ter coragem de pedir perdão. Ele não teve esse momento. E aí agora a gente vai para o último encontro de Pedro com Jesus na Bíblia. O último. A gente vai ter histórias de Pedro na Bíblia, assim, depois, em Atos, nas epístolas, mas esse é o último encontro que foi o que a gente leu no começo. Jonas, capítulo 21, por favor. A partir do versículo 1. Lembrem, os discípulos tinham acabado de perder um deles, que tinha se suicidado. Judas se sentiu tão culpado, a culpa foi tão grande no que ele fez, porque Judas, ele achava que Jesus em algum momento ia se rebelar, ele ia falar o meu poder e tal, e ele pensou, né, vou sair ganhando dinheiro com isso, mas Judas, a culpa foi tão grande que ele se suicidou. E aí, os discípulos, João capítulo 21, é isso mesmo? 21, João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E agora vamos ver a história. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Pedro, que estava arrastado, amassado pela culpa, fala, vou pescar.
Só que um deles tinha acabado de se suicidar. Eles estavam morrendo de medo de deixar Pedro sozinho e Pedro fazer alguma besteira, porque eles sabiam da culpa que Pedro estava vivendo naquele momento. Sabe o que eles falam? Não, Pedro, a gente vai contigo. A gente tem Tomé indo pescar aqui. Tomé não é pescador. Em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver Tomé pescando aqui com alguém. Tomé fala, não, eu não vou deixar esse cara ficar sozinho. A gente já sabe o que aconteceu, a gente perdeu um amigo que foi Judas e a gente perdeu o nosso Senhor que foi Jesus. E a gente sabe a dor que Pedro está passando, então não vamos deixar Pedro sozinho. E aí eles vão no barco. Eles vão no barco e passam a noite. Só que, cara, essa não é uma noite em que eles foram pescar. Essa não é uma noite que o objetivo deles era pegar peixes. Essa era uma noite, eu não sei se você já perdeu alguém, mas nos primeiros momentos que a gente se encontra com pessoas que amavam essa pessoa, o que a gente mais faz é falar dela, né? A gente fica falando, tu lembra daquela situação? Tu lembra daquela vez? Nesse momento no barco eles estão falando sobre isso. Tu lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Pô, bicho, tu lembra daquela vez que ele multiplicou os pães? Eles começam a falar sobre os ensinamentos e tem um cara que não está falando nada no barco. Tem um cara que está sentado, está sem camisa, está olhando para o nada. Esse cara é Pedro. E eles ficam tentando puxar assunto com Pedro. Pedro, o Arrascaeta meteu o gol ontem, né, pai? Não sei o que, Pedro. Pedro está olhando para o nada. Sabe o que acontece? Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. E é muito importante você entender isso, porque esse é o último encontro de Jesus com Pedro. Só que esse também é exatamente o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Vocês lembram como Jesus conheceu a Pedro? Foi assim, Pedro passou a noite pescando, Pedro passou a noite tentando, ele tentou nessa primeira noite, ele queria pescar, era o sustento dele, não conhecia Jesus, ele não tinha entrado ainda no ministério. Jesus aparece na beira da praia e fala, joga do outro lado. Imagina, Arnaldo, tu tá num projeto que tu trabalhou a noite inteira, nada deu certo, chega uma pessoa que não entende nada do que tu faz. Arnaldo, faz assim, esse cara é maluco. E era o Pedro impossível, ele fala, tá bom, eu vou jogar só porque tu tá falando. Ele joga a rede e vem cheia de peixes, ele fica maravilhado. Quem é tu? E ele fala, eu sou o Senhor Jesus, vem comigo, vem ser pescador de homens. E Pedro fala, eu vou. E aí agora o último encontro é exatamente igual ao primeiro. E sabe por que Jesus faz isso? Sabe por que ele faz questão de ser um encontro com Pedro? Porque ele já tinha aparecido para outros discípulos, ele já tinha aparecido para as mulheres, mas ele não tinha aparecido para Pedro ainda. Ele fez questão de que o primeiro encontro com Pedro fosse exatamente igual ao primeiro. O primeiro não, o último encontro com Pedro. Sabe por quê? Porque para Deus o perdão é esquecer. Porque para Deus é como se fosse a primeira vez. Sempre vai ser como a primeira vez. Não é como a gente, como o perdão não é esquecer ou é lembrar sem mágoas, mas para Deus é sempre a primeira vez. A gente olha para a história de Pedro e talvez você esteja olhando para a sua própria história, onde você errou por aquela coisa, errou de novo pela mesma coisa, errou de novo e começa a sentir, indigno. Também não vou mais nem orar por isso. Que cara que eu tenho para orar por isso? Que cara que eu tenho para pedir perdão de novo pela mesma coisa que eu estou falhando, pela mesma coisa que eu errei? Era assim como Pedro estava se sentindo, e talvez seja assim que você se sinta, mas deixa eu te falar. Jesus sempre soube que Pedro o negaria, mas ele nunca negou Pedro. Não há distância, não há ninguém, não há o que nada vai te levar tão longe que ele não possa te perdoar de novo e não seja exatamente a primeira vez. Para ele não tem isso, oi Deus, sou eu de novo. Para ele é oi, é do zero. Ele te dá uma oportunidade. Todas essas vezes em que passou com Pedro, Jesus não lembrava dessas vezes mais, porque a Bíblia fala que quando a gente pede perdão, nosso pecado é jogado no mar do esquecimento. E é assim que acontece com ele. E aí Pedro encontra Jesus, vai passando juntos, por favor. Só que os discípulos não reconheceram, e ele grita de lá, ei galera, tem alguma coisa para comer aí no barco? Vocês pescaram alguma coisa? Lembrem-se, nessa época não existia freezer, então tudo que eles pescavam era exatamente para comer naquele momento. E eles, tem alguma coisa para a gente comer aqui? E eles responderam, não, a gente passou a noite pescando, não pegou nada. E aí ele fala, então lança a rede à direita. E assim eles fizeram. E eles não conseguiam mais nem puxar a rede de tanto peixe que tinha. E esse milagre é fantástico, porque eles pegaram 153 peixes. Como o Diego falou, Deus é completo. Ele pegou exatamente a quantidade de espécies que existem naquele mar de Tiberíades. Um peixe de cada espécie. Para ninguém ficar na dúvida de achar que estava passando um cardume na hora que eles jogaram as redes. Deus fez questão de mostrar, esse é um milagre. E é um milagre exatamente igual ao primeiro milagre que ele fez. Pedro, é ficha nova, é folha em branco. Ficha limpa, Pedro, é do zero. E aí o Pedro não reconheceu, porque o Pedro está sem camisa, está sentado no canto do barco, olhando para o nada. E aí João fala para ele, Pedro, é Jesus, é o Senhor. Sabe qual é a reação de Pedro? Ele não está nem aí para peixe, ele não está nem aí para ajudar o barco estava a 200 côvados, 100 metros de distância da praia. Sabe o que é que Pedro fala? Ele veste a camisa e pula no mar.
Ele não quer esperar o barco, ele não quer saber de peixe, ele pula no mar e vai a nado 100 metros no mar, ele quer encontrar Jesus, ele quer dar um abraço de Jesus, porque ele sabe que Deus vai dar mais uma chance para ele de perdoar, porque ele está entendendo que agora é ficha nova. Ele encontra Jesus, a Bíblia fala que eles fazem um churrasquinho lá de peixe, tem uma brasa, eles conversam, e aí Pedro chama Jesus chama Pedro para conversar. Jesus chama Pedro para conversar e eles vão andando na praia. Os discípulos ficaram lá atrás. Quem está seguindo eles um pouquinho de perto é João. A gente só sabe essa história porque João decidiu ser curioso. Ele ficou atrás escutando um pouquinho da conversa. Essa história só tem João. Não tem Lucas, não tem Marcos, não tem Mateus, só tem João, porque João estava perto escutando. Eles estão andando. Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus, ainda era aquele Pedro impulsivo. Ainda era aquele mesmo Pedro que a gente viu de todas as histórias. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu te amo muito, tu sabes que eu te amo. Jesus andando, sem parar de andar, fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Eles dão mais alguns passos, fica aquele silêncio ensurdecedor, ninguém fala nada. Pedro não tem coragem, assim como eu e como você, quando a gente trai alguém, quando a gente machuca alguém, a gente não tem coragem de sair da zona de conforto e declarar o nosso pecado e dizer, me perdoa. Pedro não tinha coragem de fazer isso. E eles vão andando, um do lado do outro, Jesus novamente andando, fala, Pedro, tu me amas? E Pedro, novamente, agora um pouco confuso, assim, tipo, Senhor, por que está me perguntando isso? Tu sabe que eu te amo. E ele está esperando um momento. Pedro está, sabe, a palavra vem aqui. Pedro pensa em como começar a conversa. Senhor, sabe, aquela vez ele não consegue iniciar a conversa para pedir desculpa. E Jesus sabe disso, porque Jesus lê a mente, lê o coração de Pedro. Tem um momento que Jesus para. Coloca a mão no ombro de Pedro. E olha no fundo dos olhos de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Nesse momento, essa mesma troca de olhar, Pedro lembra daquela troca de olhar, quando ele traiu. Essa troca de olhar de Jesus vai no fundo da alma de Pedro e quebra toda a barreira. Quebra todo o coração orgulhoso. Quebra tudo. Nesse momento vai no fundo da alma de Pedro. E Pedro dessa vez não responde mais dizendo que sim, tu me amas. Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Esse foi o pedido de desculpa de Pedro. Porque ele pediu desculpa por tudo. Ele falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu não tenho coragem de pedir desculpa por ter te magoado, não tenho coragem de pedir desculpa por ter te traído. Talvez você não tenha coragem de pedir desculpa quando você trai, quando você machuca. E Jesus entende. Ele entendeu Pedro nesse momento. E aí ele abraçou Pedro. Esse momento a gente não tem mais o diálogo, porque eu acho que João entendeu que esse era um momento muito privado dos dois. E eu gosto de imaginar que Pedro chora muito. Pedro chora muito e abraça Jesus, e nesse momento ele tem a oportunidade de pedir perdão. Jesus não seria misericordioso se ele não voltasse e desse essa oportunidade para Pedro pedir perdão. Ele podia ter ido para o céu e deixar Pedro pedir perdão em oração, podia. Mas ele faz questão de ensinar a Pedro e ensinar a mim e a vocês que o perdão para Deus é muito diferente do perdão para nosso perdão humano. O perdão para Deus é do zero. O perdão para Deus é recomeço. Eu quero te convidar a aproveitar essa oportunidade. Do zero, recomeça. Você não é indigno. Deus te ama tanto que Ele seria capaz de dar uma pausa no plano da redenção para salvar a vida de Pedro. Assim como Ele também pode fazer isso com a tua vida. Deus vai te perdoar não 70 vezes 7, mas uma infinidade de vezes 7. Aproveita agora nesse momento, recomeça agora. Porque Pedro achava que ele nunca mais ia ter oportunidade de pedir desculpa. Ele achava que Jesus tinha morrido. E talvez a pessoa que você magoou hoje, talvez não, a pessoa que você magoou hoje, ela não é imortal. A pessoa que tu magoou hoje, ela um dia vai morrer. Não espera esse momento. Não espera para tu viver com essa dor, com esse peito carregado. Vai agora, resolve. Pede desculpa, recomeça agora. Lembra, o perdão é dom de Deus. Só Ele pode te dar o perdão, só Ele pode te usar, só Ele pode te fazer pedir perdão. Então usa isso. Eu queria te convidar agora, durante 1 minuto, para fazer uma oração por aquela pessoa que você magoou. Pode ser teu amigo, teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa, não sei, teu pai, tua mãe. Faz uma oração por essa pessoa. E também faz uma oração por ti. E fala, se você não tem coragem de falar sobre o teu erro mais uma vez, faz como Pedro. Fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pai, a gente está aqui na Tua presença agora para te pedir o dom
do perdão. O dom para a gente perdoar alguém muito próximo, um amigo, alguém que a gente ama que nos machucou. E também um dom para conseguir nos reconciliar. A gente também está aqui na tua presença para te dizer, Pai, tu sabe de todas as coisas. Joga aqueles milhões de pecados que eu não tenho mais nem coragem de te pedir desculpa no mar do esquecimento. Dá a folha branca para a gente, Pai. Dá uma ficha nova. E, Pai, perdoa como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Leva a gente para casa com essa mensagem, porque, Senhor, o nosso coração deseja muito te ver. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.